evangelização, cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa estar envolvida e com todos vocês. É com muito prazer que eu me encontro aqui, pelo modo online ainda, né? Pelo modo remoto. Não pude estar presente. Na verdade, todos nós estamos online, mas eu não pude estar presente com vocês aqui hoje. Eu estou gravando esse vídeo, mas eu agradeço muito o convite e espero que o encontro tenha sido maravilhoso, tenha sido muito bom e de muitas reflexões acerca desse tema que para a gente é tão necessário, que se chama evangelização. E para a gente, então, iniciar, após a abertura, falando sobre o evangelho enquanto colheita, enquanto semeadura, após as discussões da contemporaneidade da qual nós estamos vivendo, aonde nós passamos por um período de pandemia, e antecedente a esse período de pandemia, a gente já tem uma grande desmotivação quando a gente trabalha com os jovens, a gente tem uma baixa no número de crianças, e depois veio a pandemia, a questão da tecnologia, então muitos desafios estão presentes no quesito evangelização, no quesito motivação, tanto de trabalhadores quanto de evangelizandos. Então, é importante a gente entender que nós estamos em experiência de trabalho e em experiência de confiança. Semear é confiar na colheita. E a palavra confiança, ela exige de nós muito carinho, muita dedicação e muita entrega a Deus, e muita entrega ao propósito e ao trabalho. Dentro desse objetivo, será uma fala breve, mas uma fala muito motivadora, que vai trazer para cada um de nós a importância de onde nós estamos, o que nós estamos realizando e para quem nós estamos realizando e em que momento esse fruto irá de vir. Então, para que a gente possa pensar, eu vou fazer uma pergunta que dá a resposta dessa pergunta, é o texto base dessa fala de agora. Que mensagem daria aos evangelizadores no sentido de estimulá-los a permanecerem na tarefa com o mesmo entusiasmo das primeiras horas e na certeza de estarem contribuindo para a obra da redenção da humanidade? Então, essa pergunta, ela nos coloca, todos nós, em um papel muito importante. Todos nós que exercemos a evangelização. Então, que mensagem esse espírito é o Francisco Thyssen, né? Que mensagem ele daria aos evangelizadores no sentido de estimular a permanecer na tarefa? Então, essa pergunta ela já induz que todos nós, em algum momento, temos a vontade de perecer. Todos nós, em algum momento, temos a vontade de desistir pela demanda de trabalho, a gente tem a vontade de desistir pelos compromissos familiares, a gente tem a vontade de desistir por conflitos internos dentro da própria equipe de evangelização, porque nós somos feitos de relações humanas, relações que são falhas, relações que precisam de acolhimento, que precisam de amor. Então, em muitas situações, nós vamos ter a vontade de desistir. E aí, por isso, a pergunta, de estimular, né? Justamente para que quando a gente olhe aquela resposta, a gente diga, eu preciso continuar. Né? O mesmo entusiasmo das primeiras horas, né? Os grandes evangelizadores que surgiram, né, nos primeiros momentos da doutrina espírita, e quando a gente também inicia, quando a gente está empolgado com o trabalho, então são as primeiras horas. Então a gente tem que manter essa ideia do primeiro amor, da paixão, e na certeza de estarem contribuindo para a obra da redenção da humanidade. Então também qual é o nosso olhar sobre aquela criança que entra na evangelização? Quando eu digo que semear é confiar na colheita, essa colheita ela exige um tempo
para a semente ser germinada. Ela exige o tempo para que aquela árvore cresça, para que ela dê frutos, para que possa ser colhido. Isso não necessariamente vai ser daqui a 10 anos, a 5 anos. Às vezes podem ser efeitos de 15, 20 anos. Mas com certeza tudo isso vai ter uma grande contribuição para o que nós chamamos de humanidade. Então, quando uma criança, um jovem, um adolescente, ele entra na nossa sala e na nossa casa, qual é o olhar que nós temos? Nós compreendemos que ali é o futuro de uma humanidade. E quando a gente trata sobre o futuro da humanidade, não é no sentido da salvação, mas que com certeza aquela melhoria daquele espírito terá grandes ganhos para a pequena comunidade da qual ele possa viver. Então, olha a grande importância. E aí a gente percebe, dentro da resposta, né, do Francisco, algo que nos toca claramente e reforça a importância de nós sermos esses grandes colaboradores do Cristo. Ele traz que a sementeira de amor é precioso legado de Jesus Cristo. Então, o semeador saiu a semear. E semeou entre as pedras, entre os espinhos, à beira da estrada, em terra boa. Então, semear, o ato de semear, é um legado de Jesus Cristo. E nós, evangelizadores, somos semeadores em diversos solos, férteis, infrutíferos, à beira da estrada, de espinheiros. Nós também somos semeadores. E é importante, então, entendermos que isso é um legado. Isso é. E a pergunta, voltando mais uma vez à pergunta sobre a ideia da desistência, a gente tem que pensar que isso não é um privilégio nosso. Os apóstolos, inúmeras vezes, sentiram dificuldades, sentiram peso da divulgação do evangelho em suas costas. E eles tiveram vontade, muitas das vezes, de renunciar. Se a gente pensar em Pedro, quando ele nega Jesus, foi necessário que o próprio Cristo viesse até ele, mediante o propósito do seu trabalho, para que ele pudesse se reerguer. O próprio Paulo, muitas das vezes, que se sentiu incapaz de dar conta dos problemas das igrejas, chora e pede a Jesus o amparo necessário para que ele pudesse continuar semeando. Então, a semeadura, ela é um legado de Jesus para as criaturas que o amam. Então, a semeadura é um legado de Jesus para as criaturas que o amam. Então, além da gente contribuir para a humanidade, estamos exercendo esse trabalho por amor e compromisso com Jesus. De despertar o dever inadiável, de contribuir em favor de um mundo melhor do futuro. Trabalhadores da última hora, nós somos herdeiros da oportunidade de reparar o passado mediante a construção do porvir. Então, a evangelização, ela não é somente um trabalho de paixão, vamos dizer assim, por Jesus, né? Este trabalho de amor, ela é uma redenção, é um ato de reparação das atitudes que nós cometemos em reencarnações anteriores e, ao mesmo tempo, contribuindo para um futuro melhor. E aí a gente entende quando Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1886, tratando sobre a ideia do trabalho, ele diz que o coração humano é um solo fértil em afeição e doces sentimentos. Então, essas crianças das quais nós recebemos, ela é um solo fértil de afeição e doces sentimentos. Esses jovens, mas muitas das vezes a gente precisa dar golpes de enxadas para chegar a esse solo fértil. E esses golpes de enxadas, muitas das vezes, vão nos desanimar, vão nos deixar fraco, mas é extremamente necessário. Um campo cheio de sublimes aspirações, quando cultivado pelas mãos da caridade e da religião. E esses pontos da mão da caridade e da religião, a gente precisa trabalhar. A caridade enquanto sentimento, a caridade enquanto entrega,
A caridade que vai exercer da benevolência, de fazer a ação do bem, de responder o mal com o bem, de não apontar o dedo aos erros alheios, que é através da indulgência, né? Não exercer julgamentos que vão condenar aquela pessoa que recebe a ação da evangelização, que recebe a semente. Não é jogar a semente com impropérios, não é jogar a semente com coisas ruins, não é jogar a semente com julgamentos, mas é jogar a semente com amor. E se ainda não há atitudes, se ainda há atitudes que serão incompreensivas, precisamos de jogar essa semente com perdão, né? Então, esse campo ele precisa ser cultivado com caridade e religião, ou seja, a espiritualidade das relações. E quem traz isso para a gente é Emmanuel. Eu não vou incutir doutrina espírita, né? As obras básicas, né, como se fosse uma aula de vestibular na cabeça do evangelizando. Mas trazer a religião, trazer a religiosidade, trazer a espiritualidade é a vivência. É a vivência das obras básicas, é a vivência dos princípios básicos da doutrina espírita no ambiente da evangelização. É o amor, né? E aí tanto que nos diz, ainda dentro dessa resposta, né, para os evangelizadores. Não é o acaso que vos reúne. Nós não estamos aqui por acaso. No campo da ação cristã espírita, todos nós, todos que estão aqui nesse momento, aqueles que não puderam vir, todos nós temos o compromisso com o pensamento de Jesus. Vocês se recordam que quando eu falei que Pedro havia negado Cristo 3 vezes, Jesus vai pessoalmente até ele para que ele pudesse dar continuidade à tarefa? Vocês se recordam que quando Paulo estava se sentindo incapaz, ele faz uma prece fervorosa a Jesus, porque ele não se sentia capaz de dar conta dos problemas das igrejas? Então é isso que nós devemos entender. O trabalho que nós realizamos é do Evangelho de Jesus, é do pensamento dele. Então, nós estamos em comunhão com esse pensamento, né? Que adulteramos anteriormente e que aplicastes em favor de interesses mesquinhos com perturbadores. Então, foi o que a gente falou lá. Nós estamos nesse compromisso mediante as nossas questões passadas, ou seja, o quanto nós já deturpamos esse evangelho em vidas anteriores, e agora nós temos a oportunidade, enquanto evangelizador espírita, de resgatar essas almas que também foram deturpadas pelas nossas ideias, pelos nossos ideais, pelas nossas ações. Então, olha o nosso compromisso enquanto evangelizador, né? E aí a gente entende que renascestes para vos liberardes do ontem pernicioso mediante o presente rico de amor e de bênçãos. Então, toda a oportunidade da evangelização é um presente. E é extremamente importante a gente fazer a associação da resposta desse texto com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o Cristo Consolador, onde o Cristo ele vem dizer para a gente que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que ele vem consolar os pobres e deserdados, para que estes pobres e deserdados elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Esse é o objetivo maior da evangelização, que os nossos evangelizandos, no mundo de provas e expiações, não percam a confiança em Deus, não perca o amor por Jesus, que mesmo em um momento que eles se sintam afastados, que eles possam lembrar no terreno semeado, melhor, que a semente plantada pelos semeadores possa germinar
no momento de mais aflição desse irmão. Que ele possa lembrar que há um Deus, que ele possa lembrar que há Jesus e inúmeros mensageiros que velam cada pensamento, que sabe do pensamento mais oculto. Isso está lá no Cristo Consolador, né? Então a gente percebe que isso está lá no Cristo. Então, meus irmãos, a gente não pode desanimar mediante a magnitude dessa tarefa e desse trabalho. Jesus vela por cada um de nós e todos os seus mensageiros velam também. Vos acompanham, inspirando-vos e conduzidos pela estrada nobre do dever. Eu já contei essa história em várias casas espíritas antes, vou compartilhar ela aqui de novo com vocês. Certa vez eu tive vontade de sair da evangelização por alguns pensamentos que eu tinha na época, e eu fui à casa de um amigo. Eu já tinha tomado decisão, ia procurar a coordenadora do centro e falar que não ia participar mais. Fiquei na casa desse meu amigo, que também era espírita, e depois retornei para minha casa. Quando eu cheguei em casa, meu amigo me mandou uma mensagem. Falou assim, olha, quando você chegou aqui, entrou uma senhora atrás de você e ela pediu para te dar esse recado. Não saia daquele trabalho porque é ele que te sustenta. Justamente porque esses trabalhos são que nos mantêm ligados ao Cristo. Então, partindo para as nossas reflexões finais, né? Não vos importem as dificuldades momentâneas que fazem parte do programa de ascensão. Então, se você está sofrendo, né, se está encontrando dificuldades mediante ao trabalho de evangelização, uma coisa muito importante, você não é privilegiado. Olhe para o seu irmão do lado, olhe para o seu irmão do outro e saiba que todos eles estão passando pelo programa de ascensão. Porque se o trabalho não tiver dificuldades, se o trabalho de semeadura não enfrentar dificuldades, nós não nos formaremos semeadores mais fortes para outros tipos de solos que vão precisar de um trabalho maior. Então é importante pensar no amanhã e preparar. É muito bonita essa parte que fala assim, pensai no amanhã e preparei-o através das estrelas que puderdes deixar pelos caminhos percorridos, a fim de que aqueles que venham depois encontrem luz, apontando-lhes rumos de segurança. Então a gente percebe que o trabalho, ele nunca está perdido. E aí dentro desse processo, a gente entende que o divino jardineiro cultiva as vossas almas no silêncio do vosso pensamento. Deus e Cristo, os mensageiros, os espíritos, sempre estão conosco. Nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de entrega. Então, que a gente não desanime. Com todas essas dificuldades das quais nós estamos passando, não vamos desanimar. É preciso dar a continuidade necessária a esse trabalho. Provavelmente vocês vão escutar um som de um cachorrinho, mas parece que esse cachorrinho é sensitivo, porque é só eu decidir gravar que ele começa a latir. Então, é importante a gente lembrar que todos nós assumimos compromissos superiores com os mensageiros do mundo maior. E por isso nós fomos convocados à tarefa da evangelização e do jovem, trabalhando para Jesus. Então percebe que todo movimento de evangelização e todo movimento de colheita sempre é destinado para Jesus, para que as almas possam compreender o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Então é importante a gente não se surpreender com o desafio e não abandonar esse trabalho a qualquer pretexto, porque o caminho de Jesus, ele é áspero, mas ele é o investimento para a nossa vida futura. Então hoje é a oportunidade ditosa para a gente depositar sementes no solo de inúmeros corações. E amanhã será o dia aventuroso de colherdes o fruto da paz pelo trabalho do qual a gente realiza. Então, meus irmãos, permanecei desse modo, dedicados e fiéis até o fim, mesmo que as dificuldades repontem em forma ameaçadora de dor e sombra. Quem anda na luz não receia a treva, e quem faz o bem não sofre a solidão e nem o desajuste. É o que nós dissemos. Aquele que confia
e que exerce o trabalho mediante todas as dificuldades, sempre vai saber que Jesus estará lá, nos seus pensamentos mais ocultos, na sua casa, nos seus propósitos. Ele nunca nos abandona, ele nunca falta. É necessário que a gente mantenha firme a convicção no trabalho, na perseverança, porque essa é a proposta do Espírito de verdade, do Cristo Consolador: dissipar as trevas, trazer a mensagem da Boa Nova e recolher todos os deserdados. Então é isso que nós estamos aqui, para ajudar a cada irmão. Permaneçamos em paz e levem a mensagem da Boa Nova a muitos corações que estão infrutíferos, que estão desacreditados, que estão aqui para aprender, que é justamente esse caminho ao da salvação. Paz e bem, muito amor a todos e fiquem com Deus. Sublime, do mais puro amor.